a ideia central da reforma e sua articulação com a cultura. O nosso conferencista, Dr. Professor Ricardo Willi Ritt, é graduado em Ciências Sociais pela Unicinos, em Teologia pelo Seminário Concórdia de Porto Alegre e tem seu doutorado em História pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, onde também teve a oportunidade de fazer seu pós-doutorado. Bolsista da CAPES, CNPq e do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico da Alemanha. Como docente, o professor Ricardo Ritt foi professor titular da Faculdade de Teologia da EST de São Leopoldo entre os anos de 1992 e 2000. Tornou-se professor desta universidade no ano 2000, sendo professor adjunto do curso de Teologia, História e Ciências Sociais, e atualmente é docente do programa de pós-graduação em Educação no mestrado e doutorado deste programa. A partir do ano de 2009, foi pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários e também exerceu a função de pró-reitor de graduação e pró-reitor acadêmico. Hoje, o Dr. Professor Ricardo Willi Ritt é nosso vice-reitor e assume a função também do Comitê Científico Permanente do Congresso Internacional de Pesquisa de Lutero e integra, na Alemanha, de um conselho que supervisiona as publicações de Lutero no mundo todo, é um periódico chamado Anuário de Lutero. E na Inglaterra também supervisiona a Enciclopédia de Oxford. Aqui no Brasil, ele é membro e atual presidente da Comissão Editorial Obras Selecionadas de Martinho Lutero. Em 2011, o professor Dr. Ricardo Ritt foi condecorado com a Medalha de Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa de nosso Estado. A sua experiência docente, em nível de graduação e pós-graduação, ele também orienta pesquisas, publica e integra associações e comitês científicos no país e no exterior, nas áreas de educação, estudos culturais, história tanto moderna como contemporânea, histórias no pensamento da Reforma Protestante, das ciências da religião e da etnicidade. Atualmente, integra o Comitê Uber 500 anos da Reforma na função de coordenador. Eu convido o professor Dr. Ricardo Willi Ritt a nos dirigir a primeira conferência nesta manhã, Justificação por Graça e Fé, a ideia central da reforma e sua articulação com a cultura. Professor Ricardo, por favor. Muito bom dia a cada um e a cada uma. É uma satisfação muito grande, uma honra poder participar nesse momento. Eu agradeço ao colega Clóvis pela apresentação e peço licença para poder ficar me movimentando com um pouco mais de liberdade para a apresentação. Ok, muito obrigado. Muito bem, nós vamos abordar essa temática procurando relacioná-la com a questão da cultura, dando o seguinte entendimento para a cultura. O entendimento não de cultura como um aspecto, como mais uma faceta do contexto social, mas com uma compreensão substantiva de cultura, ou seja, cultura como abrangendo o conjunto de manifestações na sociedade, na história, e também a cultura entendida numa perspectiva hermenêutica, interpretativa, procurando, principalmente a partir dos aspectos da linguagem, o atribuir sentido às relações, o atribuir sentido às coisas e à realidade como constitutivo, então, desse processo.
E, nesse sentido, queremos entender, então, a mensagem central definida como justificação por graça e fé, a partir principalmente da trajetória do reformador Martinho Lutero. Eu gostaria de fazer, inicialmente, algumas considerações sobre o nosso tema geral do evento, né, na relação com o tema da palestra, e falar um pouco sobre as entidades promotoras, já procurando fazer essa interação da mensagem motivadora da presença daqueles que originaram essas instituições de ensino, no caso a Universidade Luterana do Brasil e a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, na interação com o contexto cultural brasileiro. A presença dos presbiterianos no Brasil se dá no decorrer do século XIX, de forma mais intensiva a partir de meados do século XIX. Os presbiterianos vão estabelecer um marco em termos de história da educação no Brasil. Eles serão recebidos no contexto do chamado protestantismo missionário como uma proposta no sentido de modernizar a sociedade brasileira em seu conjunto. Fundarão, então, a Escola Americana, na sequência o Colégio Mackenzie e, por exemplo, a primeira faculdade de engenharia do Brasil no final do século XIX. Avançam até chegarem ao ponto de universidade e, na relação com o contexto acadêmico norte-americano, já com titulação internacional com a Universidade de Nova York. A Universidade Mackenzie, a partir de 1999, também incorpora o seu nome a sua identidade confessional, chamando-se Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Universidade Luterana do Brasil, ela surge também no contexto de presença protestante no Brasil, desde começos do século XIX, ela se densifica, no nosso caso específico, né, com a estruturação de uma escola de educação básica em 1911, a partir de uma comunidade religiosa luterana aqui em Canoas. Se avança para o nível do ensino médio e, então, em 1972, constituem-se as faculdades canoenses. Essa passagem para o ensino superior é um marco no contexto das instituições de ensino luteranas no Brasil, a passagem para o ensino superior. Hoje, esse ano, nós estamos, então, celebrando os 45 anos de uma universidade que, em 1989, foi credenciada, então, como universidade. Também a presença do luteranismo na sociedade brasileira desde o século XIX vem para transformar, e isso se dá principalmente a partir das suas instituições de ensino. As comunidades luteranas terão, lá por meados do século XX, cerca de 5.000 escolas, principalmente de educação básica, nos estados do sul do país e no sudeste. Eram instituições simples, né, mas que permitiam, nas comunidades onde estavam, reverter por completo uma situação que, no Brasil, na maior parte do tempo, foi uma situação de analfabetismo por parte da população. Quando essas denominações protestantes chegam ao Brasil, no século XIX, nós tínhamos aí perto de 90% da população brasileira constituída por analfabetos. Portanto,
é um novo modelo civilizacional que se impõe a partir daqui. Com isso, nós situamos também as instituições que promovem esse evento, que querem olhar para as suas origens, né, e querem perguntar pela sua contribuição hoje a partir dessas referências. Então, nós temos, olhando da forma como eu brevemente relatei aqui, um movimento, então, a partir de ações de imigração e de missão, uma relação igreja-escola que conduz para o estabelecimento da universidade. Tirando o foco agora e olhando para 500 anos atrás, entrando já mais diretamente na temática da palestra, eu gostaria de convidá-los a fazer um movimento um pouco diferente, né? Olhando para a Europa do século XVI, né? No contexto de uma universidade jovem, a Universidade de Wittenberg, fundada em 1502, tinha 15 anos, quando se dá o famoso evento da divulgação das 95 teses, uma universidade jovem, né, em outubro de 1517, mas no contexto dessa universidade origina-se o movimento da Reforma, e que vai justamente, e aqui eu retomo essa perspectiva de cultura num entendimento substantivo, vai transformar setores, os mais diferentes da sociedade de então, e vai marcar profundamente aquilo que nós hoje entendemos como a modernidade. Embora tenhamos que fazer essa observação, estamos falando de um processo bastante longo quando falamos nas origens e estabelecimento da modernidade. Nós estamos falando aí num processo de 300, 400 anos, né? E aqui vamos nos ocupar com um dos seus pilares, né, ou com a mensagem central de um dos seus pilares, né, que ainda traz muitos aspectos daquilo que com o tempo nós chamamos de Idade Média. Mas também, então, o movimento da Reforma, nascido dentro de uma universidade, impacta a cultura, entendida nessa forma global, e, por sua vez, nós vamos ter o movimento de retorno, então, à própria universidade, porque aqueles que protagonizam o movimento da Reforma acabam transformando a universidade a partir do próprio movimento, e isso desde muito cedo, né? Nós hoje não conseguiríamos entender o que é a universidade no século XXI sem o movimento da Reforma há 500 anos, da mesma forma também a ciência e aquilo tudo que está mais associado à Reforma. Essa é atualmente, né, a forma da Igreja do Castelo em Wittenberg. Wittenberg era uma das sedes do eleitorado da Saxônia, e o príncipe Frederico Sábio, da dinastia dos Wettinos, instituiu ali uma universidade, e ele usou parte da estrutura, né, da corte para as instalações da universidade. Foi o caso da capela vinculada ao castelo. Na época, há 500 anos, ela não tinha essa torre nesse formato, isso faz parte de uma remodelação do final do século XIX. Mas na igreja do castelo, nessa porta lateral, foram fixadas, ou nós temos relatos que falam da fixação das chamadas 95 teses a 31 de outubro de 1517. Essa porta,
ela funcionava como um mural. Se nós caminharmos pelos corredores aqui desse prédio, ou outros prédios da universidade, aos murais dos cursos onde são colocadas as informações e as divulgações. Na porta da Igreja do Castelo estava o mural onde, por exemplo, um doutorando queria defender suas teses, ele divulgava ali essas teses com antecedência para o debate que viria posteriormente. A porta não é mais a mesma de 500 anos atrás, ela agora é uma porta de bronze e que traz em bronze as 95 teses, traz no alto o Cristo crucificado como centro da mensagem, a seus pés Lutero, o reformador Lutero, com a Escritura Sagrada nas mãos, e do outro lado, Philip Melanchthon, um outro reformador muito importante também, principalmente no contexto educacional, humanista, professor de grego, pedagogo, Melanchthon segurando nas suas mãos a Confissão de Augsburgo, que ele redigiu e que é o principal documento unificador do contexto protestante no século XVI. Aqui nós temos, então, esse documento acadêmico, as 95 teses. Como a gente pode ver, elas estão redigidas na língua acadêmica da época. O latim seria equivalente ao que hoje é o inglês. O inglês se tornou cada vez mais a língua acadêmica de divulgação científica, né? Então, as 95 teses redigidas em latim para um contexto bem restrito, que era o da universidade, para o debate na universidade. E aqui nós temos um aspecto muito peculiar. A pergunta que nós fazemos é: imaginem na próxima semana uma defesa de mestrado ou de um trabalho de conclusão de curso aqui na universidade, que em questão de 2 semanas se torna conhecido em todo o Brasil, em toda a América do Sul, né? O que seria necessário para que isso ocorresse? Na maior parte dos casos, nem o conjunto da comunidade acadêmica aqui da universidade fica sabendo de um trabalho de conclusão de curso, de uma dissertação de mestrado. Mas, há 500 anos atrás, num contexto de possibilidades de comunicação muito mais restrito do que nós temos hoje, em 2 semanas, em toda a extensão do Sacro Império Romano Germânico, essas teses já estavam sendo divulgadas e em tradução para o alemão, e em questão de 5 semanas, em todo o contexto do que hoje nós chamamos Europa Ocidental, com tradução para diferentes idiomas. Isso é o que vai nos ocupar, então, daqui para frente, o que está relacionado à mensagem central também dessas teses e de que forma isso pode impactar tanto a sociedade e a cultura num contexto. Esse é o nome das 95 teses, né, popularmente chamadas assim, o debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Lutero propõe uma discussão sobre um tema que o preocupava, um tema que, pela repercussão que teve, preocupava muitas pessoas, e não só pessoas do contexto acadêmico. A tese número 1, né, já traz a perspectiva de um professor universitário, no caso da Faculdade de Teologia, Lutero era catedrático de Bíblia, de um professor que atua na perspectiva da formação que ele teve dentro do humanismo renascentista, que defendia uma volta
as fontes, a renovação da cultura, da sociedade, a renovação do conhecimento a partir de uma volta às fontes. Nós poderíamos dizer, voltar às fontes do conhecimento, da tradição, para, na sua compreensão adequada, usando principalmente novos métodos filológicos, né, chegar aos conteúdos centrais dessas fontes. E Lutero menciona o Evangelho de Mateus, ao dizer, fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Com isso ele toca uma preocupação central das pessoas naquela época, que era o que dizia respeito ao seu destino espiritual. O que vai ser de mim? Como eu consigo obter um Deus amoroso, um Deus que me aceite, um Deus que me conduza, que me acolha na bem-aventurança eterna. Lutero próprio viveu essa questão intensamente e assumiu um caminho que muitos assumiam na época, não era nada fora do comum, procurava se dedicar integralmente a isso. Abandonou a vida secular, entrou para o mosteiro, para uma das ordens mais rigorosas, a ordem dos agostinianos eremitas, e foi lá, no contexto do mosteiro, que também teve intensificada a sua trajetória intelectual. É uma questão marcante para muitas pessoas, e a penitência, ou seja, tudo que está associado ao arrependimento cristão, está no centro dessa preocupação. Eu vou rapidamente trazer algumas dessas teses para que nós tenhamos principalmente essa consciência acerca de quanto elas diziam respeito à vida das pessoas, aos desafios no seu cotidiano. A tese 41. Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências, para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais obras de amor. Lutero, pela sua experiência como professor e principalmente como conselheiro, ele também era confessor, ele ouvia as confissões das pessoas, né, na igreja em Wittenberg. Ele percebe que uma prática que estava se tornando cada vez mais corrente, que era a de eu comprar um documento que me concedia créditos no sentido de abater anos no purgatório, seja para mim, seja para algum familiar. Isso seria uma prática que inibiria, que impediria, que desmotivaria a busca de uma vida cristã autêntica, baseada no arrependimento, algo presente, que deveria estar presente no dia a dia das pessoas. E no seu entender, as indulgências também desmotivariam as demais obras do amor, porque eu vou efetivamente me preocupar, por exemplo, com o meu próximo carente, se eu consigo resolver isso financeiramente de outra maneira. Tese 43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Ocorre que, através da obra de amor, cresce o amor e a pessoa se torna melhor, ao passo que com as indulgências ela não se torna melhor.
Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Aí a gente começa a entender por que foi interessando tanto as pessoas essa argumentação. As indulgências eram uma das principais fontes de financiamento que se tinha, não só da cúria romana, mas também de financiamento por parte de príncipes que recebiam autorização para a sua comercialização. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa e de forma alguma desperdiçar dinheiro com indulgências. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. As indulgências eram cartas de crédito que eram concedidas com base no chamado tesouro da igreja, que era uma espécie de um cofre para onde iam todas as obras excedentes, todas aquelas que tinham sobrado. Por exemplo, as obras de Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisava para si, para sua salvação, das boas obras que realizou. Então essas teriam ido para esse tesouro. As obras dos santos e das santas, que teriam feito muito mais do que o necessário, então elas iam para esse tesouro, para esse cofre. E com base então nesse capital, né, de produtividade espiritual, a gente poderia dizer, com base nesse capital, as cartas eram então emitidas. Lutero usa a metáfora do tesouro, né, associado aqui em um conjunto de suas teses, e ele é bastante incisivo. Este tesouro, o verdadeiro evangelho, entretanto, é o mais odiado e com razão, porque faz com que os últimos, aqui faltou uma palavra, sejam os primeiros. É lógico, se eu divulgo o centro do evangelho, né, e aí nós vamos ver isso logo na sequência, de que a salvação, né, o acolhimento por Deus se dá exclusivamente pela graça de Deus, no momento em que eu ponho a minha confiança na obra salvífica de Cristo. Bom, se eu divulgo esse centro do evangelho e aceito isso como referência, eu esvazio todo o fundamento mesmo das próprias indulgências e da captação desse recurso. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais benquisto, e com razão, pois faz dos últimos os primeiros. Por essa razão, os tesouros do evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riqueza. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Esse é o chamado claustro negro, o mosteiro dos agostinianos eremitas em Wittenberg, onde Lutero foi monge. Essa é a fachada atual. Prestem atenção nessa torre. Há 500 anos atrás era uma torre de madeira. Nesse segundo piso havia uma pequena sala de estudos. Essa sala de estudos, ela era cedida para Lutero. Por quê? Porque ele era professor na universidade e precisava ali fazer suas pesquisas, se preparar para, então, ministrar
as disciplinas. Aqui, então, ficava esse espaço. Muitas vezes na literatura se fala sobre essa descoberta que levou à mensagem central da reforma como a experiência da torre. Experiência da torre porque a sala de estudos ficava, então, na torre. E uma vez perguntaram para Lutero, numa conversa informal, como ele havia chegado a esse conhecimento, como havia se dado esse processo. E aí, saltamos muito aqui. Opa. E aí ele disse o seguinte: Diese Kunst hat mir der Spiritus Sanctus auf diese Kloake eingegeben. Esse conhecimento eu recebi do Espírito Santo quando eu estava sobre essa cloaca. E cloaca é exatamente o que vocês estão pensando. Por quê? Porque na parte de baixo daquela torre ficava a cloaca do mosteiro. E em cima ficava seu quarto de estudos. Lutero faz uma brincadeira que está associada, já durante toda a Idade Média, ao contexto monástico, né? Ao contexto dos mosteiros. Até uma piadinha que se contava era a seguinte: o monge, né, teve alguma situação lá de necessidade e não pôde comparecer, então, à capela para uma parte importante da liturgia, a liturgia das primas. Então, ele ficou ali no banheiro mesmo, celebrando as primas, né? Então, o monge está sobre a latrina. E aí aparece o diabo. E o diabo diz para ele: tu que estás aí celebrando, né, a liturgia das primas, não deves ler aí nesse lugar. E o monge então responde para o diabo, né: eu alivio o meu ventre e louvo ao Deus onipotente. Para o Deus onipotente, o que vai para cima, e para ti, diabo, o que vai para baixo. Então isso é uma brincadeira, mas nas brincadeiras também nós temos aspectos importantes. Existem elementos constituintes na formação intelectual e na trajetória existencial de Lutero que marcam profundamente esse caminho para a chegada desse entendimento, dessa compreensão, da chamada justificação por graça e fé. Um aspecto é a trajetória existencial, a vida de alguém naquele contexto, né, com toda a carga que havia, a espiritualidade no final da Idade Média, os medos, os temores, a preocupação de conseguir cumprir as exigências que se colocavam, a discriminação que se fazia, principalmente em relação às pessoas leigas, a partir do clero e dos setores religiosos. Leigos eram considerados cristãos de segunda categoria. Quem valia mais na sociedade eram aqueles que se dedicavam à vida religiosa, né? Quem tinha profissões comuns, quem era agricultor, quem era comerciante, valia menos, né? Dentro de um contexto de uma dupla ética
que se vivenciava. A ética, então, dos religiosos, que alcançavam mais virtude, que tinham muito mais mérito, e a dos leigos, né? Então, nesse contexto de forte opressão e de alta exigência de produtividade religiosa, né, Lutero diz, né, que, e depois nós vamos ver o seu relato a respeito disso, que ele chegou ao ponto mais baixo, né, de sentir-se, né, em uma existência atribulada, ou seja, viveu profundamente a condição de existência que tinha. Além disso, o aspecto que eu já mencionei, da formação que ele teve no sistema acadêmico da época, a chamada escolástica na universidade, e a renovação através do movimento do humanismo renascentista, que também teve uma importância muito grande. No final da sua vida, um ano antes de morrer, Lutero escreveu um prefácio para uma edição dos seus escritos, e ali ele faz uma retrospectiva. Então, do que teria acontecido nesse período de tempo? Os pesquisadores falam que essa caminhada mais intensiva para chegar a essa compreensão teria se dado lá entre 1513, que é quando Lutero começa a sua atividade sistemática como professor, 1513, e 1518. Portanto, vejam que as 1517, as 95 teses estão ainda no meio desse período. Há uma série de questões que ele vai tornando mais claras na sequência. Isso já bem mais consolidado, sistematizado, nós vamos ter apenas em 1520, a partir de um conjunto de escritos de Lutero, alguns deles eu vou mencionar depois. Mas essa é um quadro de Lucas Cranach Sênior, de Lutero, já foi pintado depois da morte de Lutero, mas que mostra ele nesse período em que ele faz essa retrospectiva, né? A gente, para analisar isso, precisa pensar como é também conosco, na nossa vida, como é que funciona a nossa memória, né? Quando nós tratamos de relembrar e narrar algo que aconteceu há 20 ou 25 anos, ou uma determinada compreensão que nós tivemos, naturalmente, isso vai se dar de uma maneira muito peculiar, né? Então, isso também nós precisamos analisar aqui. Nesse prefácio, né, Lutero vai escrever o seguinte: eu tratei de estudar as palavras justiça de Deus na carta aos Romanos. Eu odiava essa expressão, porque todos os professores me tinham ensinado que era a justiça com a qual Deus é justo e castiga os pecadores e injustos. E esse era o ponto. Se colocava a justiça de Deus como parâmetro, mas não se colocavam os meios para que ela fosse efetivamente cumprida. Lutero chegou a um ponto radical nesse sentido, porque ele resolveu abandonar aquela vida considerada uma vida de segunda categoria, né? Abandonou o mundo, foi para o mosteiro, se dedicou integralmente à vida religiosa e sempre de novo descobria que não conseguia atingir essa exigência da justiça de Deus. E era a compreensão que era ensinada. A esse Deus justo e que pune eu não amava. Ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando era monge e vivia de modo exemplar, eu continuava me sentindo
pecador, era torturado pela minha consciência. Sempre de novo batia na passagem: a justiça de Deus é nele revelada. Como está escrito, o justo vive por fé. Eu não entendia a relação entre as palavras. O que Paulo queria dizer? Sem descobrir, eu ficava confuso e furioso. E aí Lutero chega a relatar do ódio que ele passa a sentir em relação a Deus. Ele passa a odiar a Deus. Um Deus que faz uma exigência de justiça e não dá os recursos para que ela seja cumprida, esse, na verdade, é um sádico. E ele passa a odiar a Deus. Aí Deus teve pena de mim. E finalmente eu entendi que a justiça ali expressa é a justiça que vivemos pela dádiva de Deus. A fé. Não é uma justiça que eu faço, que eu produzo, mas é uma justiça que eu recebo quando eu ponho a minha confiança em Deus através de Cristo. A justiça de Deus é revelada por meio do Evangelho. É a justiça que Deus faz e que Ele cria na pessoa através da fé. Exatamente como está escrito: o justo vive por fé. E aí Lutero avança dizendo: foi como se eu tivesse renascido. Foi como se eu tivesse passado pelas portas do paraíso. E isso ele vai incorporar na sua própria compreensão, no seu próprio entendimento de reino de Deus. Quem vive isso, já vive a plenitude do reino de Deus aqui. E isso serve de motivação para viver uma existência na fé. A Escritura lida nessa perspectiva ficou totalmente diferente. A frase justiça de Deus, antes a mais odiada, passou a ser para mim a mais amada de todas. Então, resumindo, a pessoa não é definida pelo que faz, pelo que compra, pelo que produz. A dignidade da pessoa, ela não está em algo que obtém ou adquire por seu esforço próprio. A justiça, ela é plena na perspectiva da graça justificadora atribuída por Deus e recebida na fé. E aí Lutero acaba defendendo então uma definição antropológica, uma definição do ser humano a partir da teologia, ao invés de uma definição filosófica a partir da metafísica, que era o que ele tinha aprendido com os seus professores na escolástica, o conceito de justiça como ele havia sido então defendido. Essa mensagem, essa compreensão, ela rapidamente se expandiu, principalmente para os contextos urbanos da Europa de então, vai assumir rostos e características diferenciados, específicos. Outros reformadores darão uma contribuição muito importante também. Eu trago aqui o exemplo de um deles, João Calvino, né, que lidera, a partir de Genebra, um movimento que também impulsiona em muito
o processo de internacionalização da reforma, né, e vai marcar isso profundamente. Para a gente ter um pouco a dimensão disso, né, eu gostaria de falar brevemente da reforma como um evento literário e trazer alguns dados aqui sobre de que forma se buscou, então, essa mensagem através de uma revolução tecnológica que havia sido desenvolvida praticamente meio século, um pouco mais de meio século antes, né? E que Lutero foi um dos intelectuais que mais a aplicou num primeiro momento. Né? Nós vamos ter uma dimensão disso a partir de alguns dados que eu quero trazer aqui. Né? Desde que Lutero iniciou sua atividade intelectual até o ano da sua morte, em 1546, nós temos notícia de 4.000 edições diferentes de escritos de Lutero. 4.000 edições. Dentro de todo o conjunto das publicações, só tomando aqui as edições de textos de Lutero em língua alemã, porque ele produziu muito também em latim, né, textos mais de cunho acadêmico em latim, mas somente tomando as publicações em língua alemã, nesse período, até o ano da sua morte, 1546, Lutero foi responsável por 1/3 de todas as edições, escritos seus. Isso é impactante se nós pensarmos que boa parte dos outros 2/3 também estavam relacionados de alguma maneira a Lutero. Pelo menos mais 1/3 eram dos antagonistas, dos opositores. Né? Se nós tomarmos os 20 escritos mais lidos, mais recebidos entre 1517, o ano das 95 teses, até 1520, somente esses 20 escritos terão 370 edições, cerca de 250.000 exemplares. Não é fácil, hoje, em 2017, no Brasil, com todo o recurso que se tem, atingir. Agora imagine, há 500 anos atrás, né, num contexto em que tínhamos perto de 95% da população formada por analfabetos. Se nós tomarmos um escrito como A Nobreza Cristã de Nação Alemã, de 1520, onde Lutero propõe um conjunto de reformas para a sociedade, para a política, também para a própria universidade, ele vai dedicar ali 3, 4 páginas para a reforma do currículo nas universidades, também nas escolas, né? A Nobreza Cristã. Só no ano do lançamento foram 13 edições. O Catecismo Menor, de 1529, né? Do ano do seu lançamento até o ano da morte de Lutero, foram 78 edições. O Catecismo Menor é uma explicação básica, simples, das principais partes da fé cristã, e que acabou se tornando, e foi até século XIX adentro, uma das principais obras usadas para a alfabetização nas escolas, nas sociedades onde a língua alemã estava mais presente, e mesmo também em outros contextos, já nas traduções, por exemplo, os países da Escandinávia, né, que aderiram ao movimento da Reforma Luterana. A questão da edição da Bíblia.
da tradução da Bíblia para o alemão, que Lutero começa a traduzir em 1522, com o Novo Testamento, um processo que vai ser finalizado em 1534, com a primeira edição da Bíblia completa em alemão, também com o Antigo Testamento. Foram, de 1522 até o ano da morte de Lutero, 420 edições da Bíblia alemã completa ou em porções. E a tiragem desses escritos? Podemos perguntar, eram tantas edições, mas quantos exemplares eram impressos, né? A nobreza cristã, na primeira edição, foram 4.000 exemplares. O Novo Testamento, em alemão, publicado em setembro de 1522, 3.000 exemplares. Em novembro estava esgotado, já veio a segunda edição. E já com correções e adequações na tradução. Esse é um aspecto muito interessante do trabalho de tradução que Lutero promoveu. Ele jamais entendeu a tradução da Bíblia para o alemão como algo pronto, finalizado. Ele instituiu uma comissão de revisão que semanalmente se reunia. Nós temos hoje as atas, os protocolos dessa comissão de revisão, porque ele dizia o seguinte: se você quer traduzir algo para a língua que as pessoas falam, você tem que primeiro olhar para a boca delas, para ver como elas falam. E ele já demonstrava essa percepção de que a linguagem é algo extremamente dinâmico e que se altera, e por isso é necessário que uma tradução seja entendido como algo vivo, algo que permanentemente precisa ser, então, reestruturado. Eu vou chegando ao final da minha exposição, retomando aquilo que eu abordava no início, e lançando a pergunta pelas decorrências que isso tem para uma universidade, ou aqui no caso, duas universidades, que se entendem, se autocompreendem como universidades confessionais e relacionam, né, a sua herança confessional com a reforma de 500 anos atrás, no caso a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Universidade Luterana do Brasil. Esse mapa mostra a localização de universidades na Europa no século XVI, né? Inclusive a Universidade de Wittenberg consta ali. As universidades que estavam em territórios que aderiram à reforma tiveram seus currículos profundamente transformados a partir daí, mas não só. Uma rede de novas universidades e academias foram fundadas, né, e marcaram profundamente o que viriam a ser as universidades depois. A revista Times publica todos os anos um ranking, né, das universidades mais renomadas. Como é que eles elaboram esse ranking? Eles entrevistam cerca de 3.000 professores e pesquisadores que são referências nas suas áreas no mundo inteiro. E perguntam para cada um deles qual é, no seu entender, a universidade hoje mais renomada e de referência no seu campo de conhecimento. No ranking de 2016, entre as 10 primeiras universidades mencionadas na pesquisa, 7 eram universidades que ou foram fundadas a partir da reforma ou foram reestruturadas. Eram universidades que já existiam, mas que foram reestruturadas a partir do momento em que o território onde estavam aderiu ao movimento da reforma. Só por aí nós temos uma noção desse impacto, né? Bom, identidade confessional da universidade.
O meu entendimento é que nós não devemos pensar identidade nessa circunstância como algo rígido, imutável, como um núcleo estável que jamais se altera. A identidade de uma universidade também não é a propriedade ou monopólio de alguns. No caso, a mantenedora de uma universidade é a dona da sua identidade, ou seu corpo docente, ou a capelania. Não. A identidade de uma instituição confessional de ensino, ela é construída coletivamente a partir dos desafios do contexto presente. Se nós falamos de uma universidade que se chama luterana ou de uma que se chama presbiteriana, a identidade não tem a ver apenas com o que as pessoas são dentro da universidade, mas ela tem a ver principalmente com aquilo no que as pessoas se tornam a partir de uma instituição que tem o seu foco na aprendizagem das pessoas, aprendizagem para a vida, aprendizagem para a carreira, aprendizagem completa na vida da pessoa. Então, as questões básicas não são exclusivamente quem somos, de onde viemos, mas a questão básica é em quem e como podemos nos transformar a partir daquilo que nós aprendemos. No meu entendimento, é nessa perspectiva que temos que pensar, né, também as nossas origens, as nossas referências no movimento da reforma. Numa universidade, né, com o passar dos séculos, né, nós tivemos diferentes perfis, características se estabelecendo. Uma delas é que a universidade se tornou um lugar para adquirir e preservar conhecimento, um espaço de ensino e de aprendizagem. A universidade também se constituiu como um collegium, né, o termo que se usava já desde a Idade Média, uma comunidade crítica de mestres, de aprendizes, que compartilham conhecimento, que usam determinadas metodologias, determinadas regras, debates, discussão, preleções, investigação, publicações. Mas, com o passar do tempo, principalmente as universidades, à medida que foi se reduzindo a faixa etária dos que ingressavam nas universidades, e hoje nós temos um contingente enorme de pessoas que estão nas universidades entre os 17, 18 anos e os 25 anos, 26 anos, né? A universidade se tornou um espaço para promover o tornar-se humano, o crescer como pessoa, o desenvolver-se, o amadurecer, né? Um lugar onde a pessoa educa suas competências, suas habilidades, tendo em vista a sua vocação, tendo em vista a sua profissão. Um espaço para conhecer o mundo e se desenvolver como uma pessoa criativa e uma pessoa também que serve à comunidade. Nessa trajetória da discussão do conhecimento, nós tivemos diferentes perspectivas na discussão da relação entre fé e conhecimento. Isso aqui seriam já mais ou menos umas 500 palestras para se ocupar com esse assunto. Eu só quero indicar que houve, então, toda uma discussão, e há uma discussão sobre como fé e conhecimento se relacionam. No caso de uma universidade confessional, uma instituição de ensino confessional, né, nós partimos do pressuposto de que conhecimento e fé estão conectados intrinsecamente, mesmo quando se parte do pressuposto de que não estejam. De uma forma ou outra eles se relacionam. Nós partimos desse pressuposto. Então a questão não é se fé e conhecimento estão relacionados, mas a questão para nós é como estão relacionados. A questão é que tipo de fé se desenvolve, surge do diálogo com o conhecimento.
Que tipo de conhecimento surge do diálogo com a fé? Como esse diálogo molda a pessoa que dele participa? Se nós olharmos para a maneira como se entende o termo luterano, ou protestante, ou evangélico, nós vamos enxergar, em geral, 3 perspectivas que as pessoas dizem. Aquela universidade ela é luterana por causa disso, ou ela é protestante ou evangélica por causa disso. A primeira, porque está relacionada a uma igreja protestante ou evangélica. A segunda é porque é uma instituição feita por, e feita para evangélicos ou protestantes. Tem instituições que até botam isso lá no seu site. A universidade tem 300 professores, 80% são da confissão da universidade, mais ou menos como se fosse essa uma garantia de que ela, então, seria uma instituição daquela confissão por causa disso. Ou então, que está integrada a uma comunidade litúrgica protestante. Eu queria insistir muito nesse ponto, de que em nenhum desses casos, luterano, ou evangélico, ou presbiteriano, ou protestante, ou até mesmo católico, diz algo de essencial sobre a universidade. Por que não diz algo de essencial? Porque não se refere ao que é o essencial. O essencial é o modo como se conhece o mundo e as pessoas, o modo como se aprende e como se constitui uma comunidade de aprendizagem naquela instituição de ensino, e o modo como se promove o desenvolvimento humano nessa instituição de ensino e a partir dela. São essas as questões centrais em uma universidade, e as discussões relacionadas à sua identidade, às suas origens, estão relacionadas, devem estar relacionadas especificamente a isso. Uma universidade protestante ou luterana, ela persegue o essencial da universidade de um modo que é permeado por essa tradição acadêmica. Isso significa que essa universidade propõe, então, uma compreensão específica acerca do que é o ser humano, do que pode vir a ser o ser humano, uma antropologia, uma questão da busca pelo conhecimento, como ela se dá, uma epistemologia, e, por fim, de como essa universidade promove uma comunidade de aprendizagem. Quais são as questões relevantes, então, nessa discussão, no meu entender? Como se dá a dedicação à extensão, à pesquisa, ao ensino? Como é concebida a aprendizagem? Como nós promovemos um ambiente propício a essas ações e a essas práticas em uma comunidade de aprendizagem? E as questões que, no meu entender, desorientam completamente no âmbito dessa discussão são questões, por exemplo, o quanto somos religiosos ou religiosas. Nós somos percentualmente, enquanto luteranos ou presbiterianos ou católicos dentro da universidade. Quantos são protestantes ou evangélicos? Nós somos etnicamente protestantes ou evangélicos? E uma pergunta essencial também é de que modo e em que medida nós somos únicos. No momento que a gente cola lá na nossa marca luterano, presbiteriano, católico, o que nós estamos querendo dizer com relação à singularidade disso? Reforçar a identidade protestante não tem valor nenhum se for uma mera estratégia de marketing de uma instituição. A singularidade tem valor como uma referência para a identidade e a vocação institucional. Então, a nossa questão
no caso aqui, por exemplo, da UBRA, não é ser uma universidade distintamente luterana, diferentemente luterana, porque tem muitas coisas que nós vamos fazer como outras instituições fazem. O que se trata aqui é de ser uma universidade autenticamente luterana, o que autenticamente se relaciona e de forma dinâmica com essa herança. E aí nós podemos, como instituições confessionais oriundas do movimento da Reforma, nós podemos ajudar a superar uma série de preconceitos que a gente vive até hoje no Brasil. Eu trago aqui alguns deles. O primeiro deles é a distinção que se faz entre instituições de ensino confessionais e instituições de ensino públicas, que eu prefiro chamar aqui de estatais. Uma instituição de ensino estatal, ela é definida como pública, laica, democrática, dirigida a interesses comunitários. Normalmente a gente ouve esse discurso. Uma instituição de ensino confessional, e nós temos muitas, ela é entendida como privada, por vezes como fundamentalista, autocrática, dirigida aos seus próprios interesses. Vou dar só um exemplo no caso da Universidade Luterana do Brasil. Nós temos hoje mais de 15 mil bolsistas ProUni na universidade. São pessoas que estudam integralmente com recurso público. A universidade faz a gestão desse recurso público e aplica esse recurso no suporte e aprendizagem das pessoas que procuram a universidade. Tem instituições que são chamadas de públicas no Brasil, instituições estatais que não chegam até metade de 15 mil alunos. Só para dar um exemplo de como nós precisamos refletir sobre esse aspecto. Então, finalizando, uma universidade confessional na perspectiva da identidade que se origina a partir da Reforma, ela é uma comunidade de aprendizagem que reúne pessoas com os mais diversos referenciais éticos, religiosos, filosóficos, humanistas, e cria as condições para que cada qual contribua com o melhor das suas competências, com o melhor das suas habilidades e atitudes para a promoção humana e comunitária. E o conhecimento, nessa perspectiva, se nós pudéssemos definir uma característica, seria especialmente a questão do compartilhamento desse conhecimento. Compartilhar algo que está vinculado essencialmente à formação e ao desenvolvimento da pessoa na comunidade. Isso, então, em síntese, eu peço desculpas se algumas partes foi muito rápido, não houve tempo para desenvolver o suficiente. Agradeço muito pela atenção, e me coloco à disposição também se houver alguma dúvida, algum questionamento. Muito obrigado. Legal, esse foi o Dr. Ricardo Ritt falando aos seminaristas presentes a esse seminário, os que estão inscritos neste seminário, sobre os 500 anos da Reforma Luterana. Professor Clóvis Prunzel agora o senhor nos desafiou encaminha a reação. E nos colocou Lutero como ponto de referência para olharmos a justiça que vem de Deus, que é de graça em Cristo Jesus, mas que ao mesmo tempo é um ponto de apoio para entrarmos na nossa cultura e reavaliarmos a cultura. Aquelas duas imagens iniciais, de uma escolinha paroquial luterana e de uma faculdade presbiteriana, é um belo desafio cultural para nós hoje. Obrigado. Dentro da nossa programação, nós vamos ter amanhã à noite um momento onde teremos a oportunidade de interagirmos melhor a respeito do que nós estamos ouvindo aqui. Haverá um painel
onde o público terá a oportunidade de interagir com as reflexões que estão sendo colocadas. Neste momento, nós vamos abrir a oportunidade para que vocês participem, questionando e perguntando ao nosso conferencista apenas em 3 momentos. Então, eu abro para que vocês, por favor, interajam com o professor Dr. Ricardo, fazendo 3 perguntas. Por favor. Esta é a Rádio Cristo para Todos, na transmissão do Seminário 500 anos da Reforma Luterana aqui na Universidade Luterana do Brasil. Está aberto agora para perguntas da plenária, dos seminaristas, dos participantes deste seminário. Seminário Internacional Reforma 500 anos, Educação, Ciência e Cultura. Desde ontem até amanhã, 3 dias de eventos aqui no campus Canoas da Universidade Luterana do Brasil. Em seguida também teremos atração cultural Ricardo, com o coro da equipe de serviços gerais da Ubra Canoas. Você citou como decorrências da reforma. Eu fiquei pensando em um que não sei se dá para realmente encaixar como decorrência, mas em vários momentos, quando se cita trechos de Lutero ou trechos envolvidos no contexto da reforma, se cita também anedotas, piadas, pequenos trechos de humor, e muitas vezes se destaca a importância das charges, das caricaturas naquele período da reforma. Em contraposição, às vezes, se coloca em alguns textos que o período da Idade Média foi marcado por uma certa recusa do humor pela Igreja, né? Exemplo, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. É possível dizer que a reforma, por esse caráter contestador e por recorrer a esses artifícios discursivos de humor, ela amplia ou, quem sabe, restabelece um lugar para o humor dentro do cristianismo, como expressão cultural, expressão discursiva? A questão do humor na Idade Média é uma questão assim, que sempre foi muito controversa, porque assim como havia aqueles que tratavam de reprimir como não sendo uma manifestação adequada, havia aqueles que defendiam a sua pertinência. Se nós olharmos para o século XVI, nós vamos ver que tanto partidários do movimento da Reforma vão fazer uso disso. Vai ser também um grande embate de propaganda de ambos os lados ou de diferentes setores, onde se vai usar essa estratégia do humor, né, de forma muito intensiva, né, e não só a partir daqueles grupos identificados com a reforma, mas também de antagonistas, né. São as mais diferentes formas e armas que são utilizadas, né. Um grande artifício é o de procurar descaracterizar a mensagem do oponente, ou descaracterizar o oponente, vinculando ali aspectos ligados a, seja a moralidade ou outras coisas assim, e para isso também todas as formas de manifestação artísticas da época vão ser muito utilizadas, também as caricaturas em gravuras e assim por diante, né? Então eu diria assim, no século XVI, a partir do movimento da Reforma, nós vamos ter uma continuidade de processos que nós tínhamos já durante a Idade Média, né? E só que muito mais intensificado pelas próprias possibilidades tecnológicas que se deram a partir daí, né, de atingir públicos maiores, né, a partir da imprensa. De forma bem resumida, né, isso. Professor, eu gostaria assim, que desse um desdobramento nessa relação entre fé e conhecimento, principalmente levando em conta o contexto da reforma. Seria possível isso? Essa relação entre fé Sim. e conhecimento Sim. no contexto da reforma? Sim. É uma questão que demandaria uma reflexão bastante ampla, mas o que se pode tomar, por exemplo, o caso de Lutero. Lutero vai, já pela própria tradição de formação dele no contexto
filosófico e teológico da chamada escolástica nominalista, a partir da interpretação de Gabriel Bild, em Tübingen, ele vai lutar pelo estatuto, pelo espaço efetivo que a teologia tem, né, e na sua distinção muito clara com a filosofia na questão das possibilidades do conhecimento. Isso fica evidente, por exemplo, na discussão que Lutero vai travar com Erasmo de Roterdã sobre a questão das possibilidades da vontade humana no que diz respeito a atender exigências na relação com Deus, né? Ali ele vai falar das possibilidades de um conhecimento sobre Deus a partir da razão, mas que é muito limitado porque ele se dá exclusivamente pela via negativa, ou seja, eu faço afirmações a partir da racionalidade sobre Deus, a partir do que o ser humano não é ou não consegue fazer. Isso incidiria para ele, na perspectiva da teologia, muito mais em especulação. Lutero defende um estatuto próprio para a teologia, na discussão sobre, pegando o exemplo aqui do conhecimento acerca de Deus, ele vai dizer: a Escritura Sagrada tem uma gramática própria, que precisa ser incorporada, então, pelo teólogo. Isso de forma muito breve, né? Mas poderia ser muito mais desenvolvido aqui, e é uma questão também amplamente discutida pela pesquisa em torno não só a teologia de Lutero, mas também dos demais reformadores.